A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Estamos começando agora mais um programa Conexão com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Comigo aqui está o reverendo Arival Dias Casimiro, conosco, né? Comigo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Arival Dias Casimiro, pastor efetivo. Tá aqui com Satisfação vocês. É toda nossa, reverendo, pode ter certeza disso, de quem está nos assistindo também. Isso mesmo. O pastor Arival, que ele é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e dessa vez o nosso tema é a respeito de como lidar com as decepções, com as feridas, da nossa vida, enfim, tem muita conversa por aí. Continue conosco, Conexão com Deus está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Como lidar com feridas, como lidar com decepções. É um desafio, mas é algo que é possível, né, reverendo? Filha, a primeira coisa, sabe, Isabel, pastor Arival, é constatar como hoje temos tantas pessoas feridas emocionalmente, feridas na alma, feridas na honra, feridas nas emoções. Gente que vive debaixo de um rolo compressor, talvez abusadas lá na infância, dentro da própria família, pessoas que tiveram decepções na área amorosa, pessoas que tiveram decepções com parcerias de negócio, fizeram empresa juntos, foram sócios e foram traídos pelos sócios, ou até, sabe, Isabel, pastor Arival, pessoas feridas na igreja, decepcionadas com a igreja, foram exploradas, foram usadas, foram abusadas. Essas pessoas estão machucadas na alma, hoje até desigrejadas. Talvez essa seja a sua situação. Nós queríamos ouvir o pastor Arival. Sim. Como é que o senhor vê essa situação, pastor? É uma situação real, né? A vida, ela é ao vivo. Então, nós que estamos trabalhando com as pessoas, isso aí faz parte do nosso dia a dia. E uma pessoa, quando procura a igreja, é porque ela já tentou de todas as coisas, né? Há um versículo lá em Provérbios que diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O que é a esperança que se adia? São as frustrações, são as decepções, né? E eu quero me deter um pouco, pastor, principalmente por aquilo que nós estamos vivendo lá na igreja, as pessoas que estão feridas e decepcionadas do ponto de vista espiritual. Pessoas que foram abusadas, né? Que foram feridas em nome de Deus, né? Que foram a uma igreja evangélica e ali elas foram manipuladas, elas foram comercializadas, foram exploradas na sua boa-fé e que hoje se sentem aí feridas, decepcionadas e não acreditando mais em nada, fazendo crítica à igreja, fazendo crítica aos pastores. Botando todo mundo no mesmo balaio. No balaio. E eu creio que um dos grandes desafios que nós temos hoje é pastorear e tentar, pela graça de Deus, né, pela palavra de Deus, pelo aconselhamento cristão, que essas pessoas sejam restauradas, que elas voltem a ter um relacionamento sadio com Deus, que elas possam participar de uma igreja saudável, porque há igrejas saudáveis, há igrejas que estão aí pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus com seriedade. Né? Eu não sei o que o senhor pensa sobre isso, o senhor tem tido uma experiência assim interdenominacional, porque o senhor prega em várias igrejas. Como é que o senhor tem sido procurado nessa área? Multiplicam-se praticamente todos os dias, Isabel, as pessoas que estão machucadas, porque no começo, porque elas não entendem, é vendido para elas, por exemplo, olha, se você der tanto, você vai receber tanto mais. E aí, muitas pessoas dão o que não podem dar.
acabam transferindo para a igreja propriedades que lutaram anos para conseguir, com a promessa de que se der tanto vai receber tanto, e a igreja vira um banco acionista, vira um balcão de negócios, e essas pessoas não recebem isso, porque a Bíblia não está prometendo isso, não está prometendo isso. Então, quem falhou não foi Deus, quem falhou foram aqueles que venderam para você uma mensagem distorcida, uma mensagem comercializada para explorar você, para tomar o último centavo do seu bolso e enganar você. Então, eu tenho visto isso todo dia, toda hora. Pessoas me escrevem, pessoas me procuram, pessoas me telefonam, pessoas me passam e-mail contando essas amargas experiências. Agora, o que eu tenho dito aqui no programa Conexão com Deus, a Isabel é testemunha disso, é o seguinte: a Igreja Presbiteriana de Pinheiros não é uma igreja perfeita, como o pastor já disse, porque o pastor Erival não é perfeito, eu não sou perfeito, os membros da igreja não são perfeitos. Enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, nós teremos pecados. Agora, uma coisa é certa, se ensina a palavra de Deus com integridade. Nós não estamos atrás do dinheiro das pessoas, nós queremos ser uma bênção na vida das pessoas, nós queremos ensinar a elas a palavra de Deus, apacentar a elas com integridade e ajudá-las para que elas sejam tratadas, restauradas, curadas e sejam abençoadas, porque o Evangelho abençoa, não é isso, pastor? Eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo aqui o nosso programa, é que há hoje no mercado evangélico brasileiro, eu chamaria de pseudo-igrejas, que elas trabalham com os princípios de marketing. Marketing, eles importaram os princípios de marketing. O que eles fazem? Eles criam em você necessidades e oferecem para você produtos espirituais. E eles trabalham na sua motivação de avareza. Então, há muitas pessoas que estão feridas porque também elas foram tocadas naquilo de ruim que elas tinham, que eram barganhar com Deus, trocar bênção. Né? E essas pessoas, geralmente, elas estão feridas porque foram alvos intencionais, não é nada... as pessoas trabalham profissionalmente, criam essas necessidades, vendem esses produtos, e esses produtos são falsos. E aí, pastor, só me dá uma partezinha. Um líder de uma dessas igrejas me procurou a semana passada e disse, pastor, eu estou angustiado, ferido, não aguento mais, porque você vê na televisão, às vezes, os testemunhos. Eu saí da pobreza, eu era empregado, agora eu sou empresário, eu era empregado, agora sou patrão. E isso aí esconde a grande massa que foi enganada, que foi explorada, que foi usurpada e que está hoje na rua da amargura com elas mesmas, até com Deus, porque ela achou que ela estava seguindo uma coisa bíblica, que era ensinamento de Deus, quando não era nada de ensinamento de Deus. E aí, esse é um fato. Por exemplo, pastor, doloroso. Eu quero chamar a atenção aqui, que eu vejo muitos crentes hoje, né, criticando a contribuição financeira, criticando a oferta, criticando o dízimo, simplesmente porque essas pessoas foram iludidas, enganadas. Mas quando você vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, você descobre que ofertar, entregar o dízimo, são expressões de fé, né? O ofertório é um elemento do culto cristão, e isso faz parte da nossa espiritualidade. Né? O que nós precisamos entender é que há pessoas que estão comercializando a fé e olhando para as pessoas como consumidoras, mas há igrejas sérias, pastores sérios, que estão preocupados em pregar o Evangelho e ensinar essa doutrina. E geralmente o ensino da palavra de Deus, ele confronta, né? Confronta. Por exemplo, o maior problema que nós temos é o pecado. Aí você diz, não, eu não vou falar sobre pecado porque isso ofende as pessoas. Está completamente na contramão do ensino da palavra de Deus. Né? Quando a gente fala de vida abençoada, eu, por exemplo, entrego o meu dízimo, entrego minhas ofertas,
Eu sou abençoado por causa disso. Eu não barganho com Deus, eu não negocio com Deus. Você não entrega para receber em troca, não é um negócio. Não é isso. Agora, eu sei que onde eu estou entregando ali, naquela igreja, aqueles recursos são bem administrados e aquilo vai promover a pregação do Evangelho e abençoar a vida de pessoas. Quantos missionários são sustentados com os dízimos e as ofertas das igrejas sérias? Né? Então, o grande desafio... Não é para o enriquecimento do pastor. Aliás, para você que está nos assistindo, nós, pastores, não lidamos com dinheiro, não botamos a mão em dinheiro. Recebemos um salário para trabalhar, mas o dinheiro que entra não vai para o bolso do pastor. A igreja não é propriedade do pastor. Então, é muito importante você entender isso, que é para o sustento da obra de Deus, para que o Evangelho avance, para que igrejas sejam plantadas, para que missionários possam ir além fronteiras, levando a mensagem do Evangelho. E até mesmo para custear um programa como esse aqui, para que essa informação chegue na sua casa, porque eu digo o seguinte, você sem os recursos financeiros, você não pode fazer a obra. Então, por isso que Deus providenciou na sua palavra a forma de que a obra dele fosse sustentada dignamente. Agora, uma coisa são aquelas pessoas que usam a religião com o propósito de enriquecimento ilícito e pessoal, não olhando e não atentando para a necessidade das pessoas. Me permita dar uma guinada. Nós estamos quase encerrando o programa e como nós estamos falando em feridas e decepções, vamos imaginar que você que está aí, o seu problema não seja esse, mas você foi ferido na alma. Você tem uma dor que nunca foi tratada, nunca foi curada, talvez uma mágoa de alguém que feriu você, talvez lá na infância um abuso, por exemplo. Ou você que foi abandonado pelo seu cônjuge, ou você que foi traído pelo seu cônjuge, você está com o coração muito pesado. Pastor Arival, que palavra o senhor tem a dar para uma pessoa numa situação como essa e como a igreja pode socorrer essa pessoa? Eu faria aquele convite que Jesus Cristo fez, né, quando olhou para as pessoas que estavam feridas, opressas, oprimidas. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus pode curar as nossas feridas, Ele é poderoso para nos sarar, para nos restaurar. Não há decepção, não há ferida, não há desilusão que Jesus não possa restaurar. Amém. Então, você, antes de igreja, você precisa de Jesus, você precisa de uma experiência pessoal com Ele, você precisa lançar esse fardo, você precisa derramar seu coração na presença do Senhor. Amém, amém. Muito bem, eu gostaria de referendar, endossar e apoiar essa palavra do pastor Arival. Não há problema que Jesus não resolva, não há causa perdida quando colocada nas mãos de Jesus. Você, quer dizer para você que tem esperança para você. Talvez você tenha até pensado em dado momento de desespero dar cabo da sua vida. Deus ama você. Jesus veio ao mundo por amor a você. Ele foi à cruz por amor a você. Ele morreu pelos seus pecados. Há esperança, há saída, há cura, há libertação, há perdão. Há um tempo novo na sua vida de refrigério. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E nós, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, queremos acolher você, receber você, ajudar você, andar com você e ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe você. Nós estamos encerrando o programa. E muito obrigado, pastor Arival, pela sua tão importante participação conosco, trazendo-nos uma palavra pastoral tão abençoada, né, Isabel? Obrigado por tudo. E Deus abençoe o seu coração e até o próximo programa. Até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.